Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O nosso tópico de hoje é muito bacana, mas antes deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é professor Adalberto Souza Nunes. O tópico de hoje a gente vai falar sobre dificuldades da língua. Mas como assim, professor? Há dificuldades da fala e há dificuldades de escrita. Nós vamos especificar hoje algumas dificuldades de escrita. Algumas palavras que às vezes eu escrevo errado, porque eu não sei o sentido, não sei o uso. Tá? Então, vamos lá. Na língua portuguesa, algumas palavras e expressões podem suscitar dúvidas. Será que eu escrevo concerto com S ou concerto com C? Será que sessão é com dois S ou com C cedilha? Essas são as dificuldades que a gente está falando nessa disciplina. Qual é a palavra correta na hora da escrita? Continuando. Pensando nisso, selecionamos algumas expressões de uso corriqueiro, que você usa todos os dias, mas que provocam confusão. E publicamos aqui uma série de 4 artigos sobre elas. Vamos lá. Primeira, A sem H e A com H. Bem simples aí. Toda vez que eu tiver o A com H, é passado. E o A sem o H é futuro. Facinho, então. Vamos lá, olha o exemplo aqui. Há dias que chove muito em São Paulo. Não dá ideia de passado? Começou a chover faz dias atrás. Não vejo meus primos há meses. Passado. Olha o futuro aqui. Daqui a pouco falo com você. Já falei? Não, daqui a pouco. Futuro. Meu irmão, que mora no exterior, voltará daqui a um ano. Futuro. Então vamos lembrar. O A com H passado, o A sem o H futuro. Belezinha? Essa é fácil, hein? Vamos ao próximo. A fim de e a fim. A fim de é uma locução, indica finalidade, tá? E a fim é um adjetivo, significa semelhante, tá? Nosso currículo é afins. Como assim nosso currículo é afins? Eles são semelhantes. Aí o seu colega diz para você no entrevista de emprego, nossos currículos são afins, são semelhantes. Ele é um adjetivo, tá? Muito importante. Quando eu falo que uma palavra é adjetivo, ela tem que vir próxima de um substantivo. Quero que você observe aqui o exemplo de afins. Aqui nesse caso está no plural, é afins. Nós temos temperamentos afins. Temperamentos é um substantivo. Então, quando eu tiver um substantivo, eu uso afim. Por quê, professor? Porque ele é um adjetivo. E afim de? Afim de é uma locução. Tá? Olha o exemplo. Telefonou para o escritório a fim de justificar o atraso. Por que ele ligou? A finalidade que ele ligou é para justificar o atraso. A fim de finalidade e a fim adjetivo. Adjetivo eu uso próximo de substantivo. Dica legal aí, hein? Próximo. A meu ver. Na minha opinião. Professor, mas como assim? A meu ver quer dizer a minha opinião. Então eu digo assim, a meu ver, isso está errado. É na minha opinião. Professor, mas eu posso usar na minha opinião? Pode. Mas quanto mais palavras eu conheço, mais rico é o meu vocabulário, melhor são os meus textos. Uma dica muito importante. Quanto melhor for seu vocabulário, melhor são os seus textos. Beleza? Vamos ao próximo. A par e ao par. A par é bem informado. Ao par significa equivalência cambial. Quando eu falar de moedas, de dinheiro, eu falo ao par. Quando eu falar de bem informado, eu falo a par. Olha o exemplo. Estou a par de suas decisões. Estou bem informado. O dólar e o dinheiro, dólar e o euro estão ao par. Estão equivalentes. Beleza? Vamos à próxima. Esse é muito legal e muita gente erra aí. Então essa aula é importante para você nunca mais errar. O à toa. Tenho duas formas. À toa sem o hífen e à toa com o hífen. Então, à toa sem hífen. Uma locução adverbial de modo que significa sem razão, inutilmente. Já a expressão à toa com hífen é um adjetivo. Professor, não entendi nada.
Então vamos lá. À toa sem hífen é locução adverbial. Eu só posso usar a locução adverbial próximo de verbo. Então olha só, continuava, continuar não é verbo? Professor, como que eu sei o que é verbo e o que não é verbo? Lembre-se, tem que dar a ideia de uma ação, de um movimento. Continuava, a ideia de ação. Continuava à toa. Eu sei que isso é sem hífen porque está perto de um verbo, ou seja, ele é uma locução adverbial. Vamos ao próximo. À toa com hífen. Ele é um adjetivo. Adjetivo sempre vai próximo de substantivo. Importante dica aí. Esse foi um gesto à toa e precipitado. Esse foi um gesto substantivo, e à toa o nosso adjetivo. Vamos à próxima. Acerca de e acerca de. Pessoal, é a mesma coisa. O primeiro acerca de, ele não tem o A com H. E acerca de, ele tem o A com H. Quando eu usar acerca de sem o A com H, é uma locução prepositiva e diz a respeito de. O acerca com H equivale a aproximadamente. Enviei um e-mail acerca de suas dívidas, a respeito das suas dívidas. O assunto era as dívidas. Já acerca de uma semana, tempo, aproximadamente. Tá? Então, quando for com H, é relacionado a tempo. Quando for acerca de sem o H, é a respeito de. Vamos à próxima. Essa é bem bacana. Ao invés de e em vez de. Ao invés de é o contrário. Em vez de corresponde no lugar de. Ao invés de chamar a polícia, ele não fez, ele fez ao contrário. Correu atrás do ladrão. Em vez de Ana, apareceu a irmã no lugar. Ah, isso é fácil. Bom, uma boa dica para a questão da escrita, para não errar palavras, é ler. Ler é uma importante ferramenta, porque através da leitura você conquista vocabulário e conhecimento. O homem que não conhece livros não conhece o mundo. Até a próxima aula e um grande e afetuoso abraço.